gente congrega em Santo Eduardo, né? E nós estamos debaixo da bênção do teu servo aqui nesta noite, né? Louvado seja Deus. Também quero aqui agradecer ao meu amigo presbítero. Vem cá, parece um pouquinho comigo, né, irmão? Ele fala que é meu irmão. Eita maravilha, pastor Eliel, que honra, Senhor, estar aqui nesta noite. Sempre quando vem, eu consigo ver o pastor Eliel, a pastora, os irmãos, que Deus possa abençoar. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra. Ontem eu estava no culto assistindo uma pregação aqui em Bom Jesus do Norte, e Deus, através da palavra, né, me deu essa palavra para a igreja. Uma palavra muito conhecida, né, mas eu creio que Deus irá revelar algo no nosso coração. Em 2 Reis, louvado seja Deus, capítulo 5. Glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluias. Aleluia a Deus Santo. Estão felizes nesta noite? Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Irmãos, já quero aqui também me prontificar. Amém? Quando eu entrei nessa rua aqui, né, nem falei com minha esposa, entrei na Vinteoara, passei por ali, e entrei por aqui, né, eu vi muita gente na rua. E eu quero aqui, pastor Leão, me prontificar, né? Todos sabem que a minha igreja não é aqui em Santo Eduardo, então o que a gente pode fazer por lá, a gente faz, né? Mas às vezes não tem condição de a gente estar sempre lá, mas o dia que tiver, muitos eles me chamam. Amém. Eu vim por ali, irmão, e senti uma necessidade muito grande, muita gente na rua, né? E se precisar, pastor, não, né, colocando a igreja, né, que eu sou de igreja tal, estamos aí para fazer a obra do Senhor. Pode contar comigo, a minha esposa, nosso coração arde quando vê almas, né, necessitando da palavra. Amém? Capítulo 5 de 2 Reis. Deus Santo, poderoso. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do Senhor. Era honrado porque o seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. O sírio havia saído em companhias e havia trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. E entrou e contou ao Senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. O versículo de número 12, ele vai falar assim: louvado seja Deus. Não são o Abana e Farpa, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não que eu possa me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. Podeis assentar, adorando, glorificando do jeito que você sabe adorar a Deus. Aleluia. Meus irmãos, não vão demorar, prometo ser breve na palavra. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu acredito que eu já até preguei aqui na igreja, não me recordo sobre esta palavra, mas a gente sabe que a palavra do Senhor, né, ela não é como um livro, né, que a gente lê, ou como um jornal, né? A palavra do Senhor, ela é uma palavra revelada. Então, por mais que a gente leia a primeira, a segunda, a terceira vez, sempre haverá uma revelação da parte de Deus para o seu povo. Aleluia, Deus! Que Ele não dispensa ninguém com as mãos vazias. Então, se você entrou aqui em espírito de oração, se você entrou aqui, aleluia, querendo receber algo não de mim, mas da parte do Senhor, Ele vai falar comigo aquilo que necessitamos ouvir da sua parte. A palavra do Senhor, ela vai falar, aleluia, a respeito o capitão do exército da Síria, cujo seu nome era Naamã. Naamã, aleluia, ele era um dos homens, aleluia, que tinha uma autoridade maior
maior dentro do exército da Síria. Naamã era um homem, aleluia, renomado. Era um homem, aleluia, que não precisava de favor. Era um homem que, se ele falasse vai ali, a pessoa tinha que ir ali. Se ele ordenasse que o exército, aleluia, se dividisse, seria assim. Ele era capitão do exército, aleluia, da Síria. A Bíblia vai falar, meus irmãos, aleluia, que Naamã, mesmo ele sendo capitão do exército do rei da Síria, a Bíblia vai nos afirmar que havia na vida deste homem uma enfermidade. Essa enfermidade que havia na vida deste homem, cujo nome naquele tempo era uma lepra, aonde não havia medicamento, aonde não havia remédio, aonde não havia nada que poderia curar daquela enfermidade. Naamã, ele carregava consigo esta enfermidade. A Bíblia não nos afirma, meus irmãos, quanto tempo que Naamã suportou, ou seja, quanto tempo que ele ficou, aleluia, em seu posto de cargo, dirigindo ali o exército. Mas aqui a gente pode ver nesta palavra, aleluia, que independente do tempo que ele ficou, aleluia, era necessário que ele usasse a vestimenta, a armadura, aleluia, porque todos aqueles que tinham um patamar, aleluia, tinham uma vestimenta diferenciada das outras pessoas, para que assim o povo pudesse ver: esse é general, este é capitão, este é rei, este é soldado, este é servo. Então Naamã, ele tinha uma armadura que ele se usava para si, para se apresentar diante do seu exército. Aqui, meus irmãos, eu posso ver, louvado seja o nome do Senhor, ou conjecturar, aleluia, Naamã já com essa enfermidade, uma enfermidade que ela começa sendo exposta, mas a armadura que ele vestia em si tapava aquilo que lhe apresentava. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que Naamã estava leproso. Não sei quanto tempo ele ficou até a sua descoberta. Acredito eu que naquele tempo, irmãos, aleluia, soldados, generais, capitães, aleluia, decorreram e tentaram achar todo tipo de solução para que não agravasse aquela enfermidade na vida de Naamã. Porém, irmãos, aqui eu vejo uma palavra forte e profética. Naamã, aleluia, poderia estar regendo um exército, ou seja, poderia estar ordenando, falando alguma coisa, mas ele estava leproso. Aleluia, Deus queria fazer algo na vida dele, Deus queria mudar algo na vida dele, Deus queria transformar algo dentro dele, mas por isso Naamã tinha que passar por um processo. Aleluia, Deus Santo. O processo, irmãos, dói. Processo, irmãos, aleluia, doloroso, é sacrifício. A Bíblia fala que, acredito eu, que aquela armadura não apresentava em si, aleluia, a enfermidade que ele estava, mas ele sabia que estava enfermo. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia fala, irmãos, louvado seja Deus, que Naamã, ainda leproso, aleluia, agora como capitão do exército, ele já não pode mais esconder aquilo que está dentro dele. Existe enfermidade, aleluia, que às vezes ela é exposta, ou às vezes ela é interna. Aleluia, a pior enfermidade que tem, aleluia, ela é a interna. Aleluia, porque a interna você não está vendo, a interna você não está olhando. Aleluia, Naamã, ele estava com uma enfermidade, ou seja, duas enfermidades. Uma que estava externa, que era a sua carne sendo corroída, e outra enfermidade que era interna. Qual era a interna, Leonardo? Era o orgulho que ele carregava dentro de si. Qual era a interna, Leonardo? Aleluia, era a soberba que ele carregava dentro
enfermidade, irmãos, dentro da casa de Naamã. Ela era serva. A serva naquele tempo, aleluia, era como se fosse no dia de hoje uma empregada doméstica. Ela estava ali para servir. Aleluia, irmãos, esta serva, quando ela foi cativa, quando ela foi trazida, aleluia, posso conjecturar aleluia, que ela poderia ali carregar alguns traumas na sua vida, por ter sido arrancado da sua nação. Aleluia, posso conjecturar aleluia, que ela poderia mudar até a sua crença, até a sua fé, aleluia, por ser escravizada e não saber em qual lugar que ela estaria. Só que o interessante, irmãos, é que a Bíblia não fala a respeito do seu nome, mas fala que ela continua invicta na fé. Ou seja, aleluia, mudou de lugar, mas não mudou a fé, mudou de lugar, mas não mudou Deus, mudou de lugar, mas não mudou a sua adoração. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Não importa onde estivermos, aleluia, que nós continuamos adorando o nosso Senhor bendito e poderoso, Salvador da nossa vida. Glória a Deus. Essa menina estava a serviço de Naamã, estava dentro da casa de Naamã, e quando a enfermidade ela se agrava, porque a lepra ela é assim, começa devagar e depois vai se prolongando e vai tomando conta do corpo até chegar à morte. Só que Deus ele tem projeto, aleluia, louvado seja Glória a Deus. Deus ele tem projeto, irmãos, aleluia, Deus ele tem projeto para Naamã, ou seja, não é enfermidade que ia matar ele. Ei, meu irmão, só desce a sepultura se Deus ordenar do céu. Ele tiver promessa, pode ter certeza que ele vai restaurar. Eu creio, Deus. Deus tinha promessa, ainda que era soberbo, ainda que ele era um homem, aleluia, de alto escalão, e não reconhecia, não era humilde, Deus tinha projeto. Creio. Aleluia. A Bíblia fala que essa menina que está ali, ela escuta, aleluia, rumores de que Naamã estava leproso. E com quem que ela vai falar, pastor Ariel? Com a sua serva, ou seja, com a esposa de Naamã. E ela vai falar assim: olha, aleluia, se ele conhecesse, aleluia, louvado seja Deus. Isso aqui, irmão, já é evangelização, que eu falei aqui. Aleluia. A sede calabassa, aleluia, irmão. Às vezes não precisa de muita coisa. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes só precisa da reverência. Olha, logo ali, aleluia, aqui, pertinho aqui na quadra, a igreja do pastor, ele é, aleluia, não precisa de muita coisa. O que tem lá, meu irmão? Tem Jesus que Glória a Deus. e não importa outra coisa, ainda é o céu. Glória. Não Deus precisa de Santo. muita coisa. Aqui a gente vê essa moça evangelizando dentro de um ambiente que não era dela. Ela não perde a sua crença, ela não perde a sua fé, e ela vê a compaixão para com o próximo. Aleluia a Deus. Aleluias, a compaixão para com o próximo. A Bíblia fala que ela afirma, e ela fala: olha, se ele conhecesse o profeta que está em Israel, ele vai ser curado desta lepra. Quando isso soa ao ouvido de Naamã, sua esposa lhe conta, Naamã ele fica doido, igreja. Naamã ele fica desesperado. Por quê? Porque já tinha gastado com médico, tá igual a mulher do fruto do sangue, né? Já tinha gastado com médico, já tinha gastado com tudo, irmão, e nada resolveu, aleluia, sua enfermidade. A Bíblia fala, irmão, e isso é fato, é verídico, irmão. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que Naamã ali, aleluia, ele fica louco, ele fica enlouquecido, querendo saber e conhecer quem é este profeta. Aleluia. Glória. Meu Deus. Se eu conhecer ele, eu vou ficar curado dessa. Quem é este homem? Deus Santo. Aleluia. Deus Senhor da Hoje glória. nós não indicamos os profetas. Hoje nós indicamos Jesus. Aleluia. Porque naquele tempo, aleluia, o profeta Eliseu, Elias, aleluia, era como boca de Deus na terra. Mas depois que Jesus veio, pastor Ariel, morreu na cruz, aleluia, rasgou
E ele pede para que o seu rei envie a carta ao rei de Israel, para que ali, aleluia, ele possa ser curado da sua lepra. Aleluia. Agora a gente vai ver aqui, irmãos, que quem confunde a informação é Naamã. Porque a mulher fala, olha, se ele conhecer o profeta que está em Israel, ele vai ser curado. Só que agora ele vai atrás do rei contar outro discurso. Deus e ele vai falar assim, olha, eu preciso ser curado. Aleluia, em Israel tem alguém que vai ser curado. Manda a carta para o rei de lá, porque se ele atender, eu vou ser curado. Deus santo, meu Deus. Aleluia. Quem salva é Jesus, irmão. Quem cura é Jesus, não é outro. Aleluia. Está quebrado, destruído. Glória, 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 glória a Deus. Pode caçar, irmão. Aleluia, o que quiser, macumba. Pode caçar, irmão, o que quiser. Mas quem vai mudar a tua vida é Jesus de Nazaré. Glória, aleluia. Nossa. Deus santo. A Bíblia fala, a informação vai errada. E o rei, ele vai mandar uma carta para o rei, aleluia, de Israel, para que ali, irmãos, louvado seja Deus, para que ali ele poderia curar Naamã desta lepra. E a carta chega lá. Só que uma coisa que eu vejo aqui, irmãos, é a humildade do rei de Israel. Aleluia, quando a carta chega na sua mão, e a Bíblia vai falar que Naamã, ele leva consigo ouro, prata, porque toda vez que você se chegasse diante de um rei, você não poderia chegar de mão vazia. Você tinha que levar alguma coisa, aleluia, porque está ali honrando o rei da nação. A Bíblia fala que Naamã ali, ele leva consigo algumas coisas, ouro, prata, alguns símbolos, aleluia. Quando chega lá e entrega a carta, o rei, ele vai ler esta carta, irmãos, e quando ele lê a carta, a Bíblia vai falar que ele fica indignado, porque ele vai falar assim, oxalá eu sou Deus que posso curar este homem da sua lepra. Ele vai rasgar as suas vestes, rasgar as suas vestes, aleluia, é sinal de humilhação, é sinal de reconhecimento, aleluia, que não poderemos fazer, mas há um que pode todas as coisas. Aleluia, Deus santo. Oh, glória. Ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes e fica indignado, aleluia, essa história chega ao ouvido do profeta. E o profeta fala assim, olha, manda ele vir até mim. Aleluia, porque ele saberá que há Deus ainda em Israel. Aleluia. Glória. Esse povo tem que saber, irmãos, que Jesus, ele não mudou. Oh, glórias. Jesus continua o mesmo, não mudou. Aleluia, continua operando, continua curando, continua libertando, continua salvando. Talvez a gente possa não ver com os olhos materiais, irmão, mas com os olhos espirituais, há coisas que o Senhor está fazendo por nós. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus santo. Nós estamos aqui, Deus está guardando a tua casa, está guardando a tua família, está dando livramento, está curando alguém. Aleluia, é isso que o nosso Deus faz. Aleluia, Deus santo. Fica a fala. Glória a O Deus. profeta fala, olha, manda ele vir até a mim, e ele saberá que há Deus nesse lugar. Aí a mensagem volta, e Naamã agora, louvado seja Deus, se prepara, irmãos, para ir de encontro ao profeta. A Bíblia vai falar que ele arruma algumas carruagens, e ele não nega de levar novamente ouro e prata, aleluia, para ali, como uma forma de gratidão, reconhecimento, né? Poder abençoar aquela pessoa. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, irmãos, que ele sai da sua casa. Eu não sei quanto tempo de viagem que foi ali, mas ele sai daquele trajeto e vai para onde está o profeta. Quando chega, irmãos, naquele lugar aonde Eliseu se encontrava, oh, aleluia, louvado Glória a Deus. a Bíblia fala, irmãos, que, aleluia, quem tem vida com Deus, irmão, sabe. Quem tem vida com Deus, irmão, Espírito Santo chora de longe, está chegando aí. Deus santo. Aleluia. Eliseu já sabia que o homem estava chegando. E quando o homem chega na porta, ele manda um servo, vai lá no portão, porque eu não vou atender ele, eu estou ocupado. Mas vai lá com ele
e fala com ele que é para ele descer 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia, Deus. Glória. Descer 7 vezes, ele vai ser curado. Meu Deus. Da sua lepra. Deus A santo. mensagem chega até Naamã. Naamã está na porta, ou seja, no portão da casa de Eliseu. E Naamã fica indignado, pastor. Aleluia, porque facilidade é muito bom. Facilidade, irmãos, é muito bom. É, Jesus. Ganhar as coisas na facilidade é muito bom. Deus. Mas ganhar as coisas na dificuldade é melhor ainda. Aleluia, Deus. Eita glória. Por quê, irmão? Porque tem testemunho para contar. Glória a Deus. Aleluia, tem história para contar. Hoje alguém contou testemunho aqui. Tem testemunho e vai falar, não foi desse jeito, meu filho. Tive que pagar preço, entrar em campanha, entrar em oração. Não foi tão fácil assim. Aleluia, mas ele me deu vitória. Glória. Aleluia, Deus. E não era para facilidade. Por quê, irmão? Porque Deus queria tratar com Naamã. Não era só a lepra. Porque se fosse só a lepra, aleluia, Deus falava com Eliseu lá dentro. Vai lá fora, nem precisa impor a mão, só fala com ele, está curado. E na mesma hora, a pele dele voltaria. Deus queria tratar com Naamã, irmãos, algo mais profundo. Aleluia, Deus queria quebrar o orgulho dele. Deus santo, glória. A incredulidade dele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus queria que ele descesse nas águas, igreja. Aleluia, para ele reconhecer que diante de Deus ele não é nada. Esperar o Deus. Glória. Deus fala, vai lá, mergulha 7 vezes. Quando essa mensagem soa ao ouvido dele, ele fica indignado. Ele fala, não tem rio melhor, Abana, Farpa, aleluia, que eu possa descer e mergulhar essa água suja. Para que eu vou descer neste lugar? A murmuração, irmãos. Aleluia, começa murmurando. Para que eu vou descer? Mas não é você que precisa, meu filho. Tem que descer. Aleluia, quem precisa. Glória. Aleluia. Ele reclama. Os soldados dele, os servos dele, irmão, tinham mais fé que ele. Mais fé que ele, irmão. Vou fazer, rapaz, o homem está falando. Se o homem não falasse para você fazer tal coisa, você não fazeria. O homem está falando para você descer. Ei, meu filho, é melhor você descer do que você morrer comigo pela lepra. Aleluia. Ele fala, eu vou descer. Eu vou descer. Eu posso imaginar, eu posso conjecturar que o povo se afasta, né? Os soldados estão com ele. Naamã chega perto do Rio Jordão. E o interessante, pastor Leão, nessa mensagem, é que Eliseu não está vendo nada. Eliseu está lá dentro orando. Mas os olhos de Deus, como chama de fogo, Glória a Deus. eu quero ver esse cabra descer. Aleluia. Olha, eu quero ver ele descer. Esse orgulho vai ser quebrado hoje. Essa soberba vai ser quebrado hoje. Ele acha que ele não é nada. Só porque é general, é comandante, eu vou fazer descer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele é um processo, irmãos, para passar, para você descer as águas. Tem que tirar a armadura. E atrás da armadura tinha uma vestimenta fina que esses homens, capitães, generais costumavam usar. A lepra, ela está depois dessa veste fina. A lepra está tomada no seu corpo. A preocupação de Naamã é de ele olhar para o seu corpo após o 7º mergulho e ele não vê mais sinal de lepra. A preocupação de Deus é de no 7º mergulho Naamã levantar como um homem restaurado. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Só por fora. Meu Deus. Restaurado no pensamento, no comportamento, no vestimento, no jeito de andar. Restaurado, aleluia, no jeito de agir, aleluia, no jeito de pensar. O olhar de Deus está sobre ele. Glória. Recebe, Deus santo e poderoso. tira essa Aleluia. armadura. E é um período de humilhação, igreja. E a Bíblia fala, os humilhados se exaltaram, irmão. Se humilha hoje, porque a honra de Deus, ainda que ela não venha nesta terra para nós, mas a Bíblia
céu, oh glória, no céu, igreja, nós receberemos uma coroa, nós receberemos um novo nome. É melhor ser honrado no céu do que ser honrado na terra. Glória, aleluia, Deus. Honra na terra para provar que Ele é Deus e para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. Ele tira sua vestimenta e ele vai entrar no rio. Aleluia. Naquele tempo, irmão, não se mergulhava. Eu já tomei muito banho de rio, mas não sei, senhor. Tomei muito banho de rio. E naquele tempo não era como hoje, irmão, que a gente pula de ponta, pula de lado. Não era assim, irmão. Naquele tempo entrava, a água pegava para cima da cintura, aleluia, um pouco, e ele pegava a mão como concha, aleluia, e colocava na água e abaixava a sua cabeça e jogava a água sobre a sua cabeça, aleluia. O mergulho que Naamã tinha que dar era 7. Quando Naamã ele entra para dentro d'água, todo mundo está na expectativa, os soldados estão olhando, aleluia. Naamã, a Bíblia vai falar, aleluia, que ele entra no processo, ele aceita o processo, oh, aleluia. Depois que nós aceitamos, irmão, o processo, não dá para correr, não dá para, aleluia, fugir. Depois que aceita o processo, irmão, tem que esperar 7 vezes para Deus operar o milagre. Glória, aleluia, Deus Santo, meu É Deus. bom que tem testemunho, Oh, é bom que glória. tem novidade. É, Jesus. E testemunho salva a vida, igreja. É, Deus. Testemunho incentiva pessoas e fala: eu quero conhecer esse Deus. Aleluia. Quando essa mulher fala: olha, tem alguém para Israel que pode curar este homem da sua lepra. A Bíblia fala que ele desce a primeira, desce a segunda, e enquanto ele vai descendo, ele vai se humilhando, ele vai, aleluia, se colocando ali, se postando num rio sujo, aleluia. Segundo aquele tempo dizia, enquanto Naamã ele vai se descendo, o orgulho vai sendo quebrado, a soberba vai sendo quebrada. Enquanto Naamã vai descendo, ele vai, aleluia, começando a ver, irmão, o mover de Deus que não começa por fora, começa por dentro. Deus, para restaurar, irmão, aleluia, precisa somente de uma atitude nossa. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente fala: eu quero mudar de vida, aleluia, eu quero ter uma vida melhor, eu quero que as coisas fiquem melhor. Toma uma atitude diante de Deus. É, Jesus. Aleluia, e Ele vai fazer aquilo que Ele atrai fazer na sua vida. Foi assim conosco, irmão, não é diferente. Quando a gente aceitou Jesus, pastor Eliel, todos que estão aqui, tivemos que tomar uma atitude, não é, pastor? Uma escolha. Ou escolha o mundo, ou escolha Cristo. E a gente escolheu quem? A Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aí tem um modo de dizer que muitas pessoas julgam e falam: ah, para entrar na igreja tem que vestir saião, para entrar na igreja tem que botar gravata, aleluia, para entrar na igreja não pode usar salto, saia curta, aleluia. Você está enganado, meu irmão, aleluia. Deus ele começa a trabalhar por dentro primeiro, para depois ele mudar por fora. Quem vai mudar sua vestimenta não é você, quem vai mudar, aleluia, o teu jeito de andar, de falar não é você. Após você levantar as mãos e reconhecer que é Cristo, o Espírito Santo vai começar a operar. Glória, aleluia, Deus. Aleluia. Na Deus ele só. precisava disso, que Deus operasse em tua vida, aleluia, para que ele pudesse ser mudado. A Bíblia fala que ele desce a sexta, desce a 7ª vez, e quando ele desce a 7ª vez, irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia. Aleluia, Se ele Deus. falou que ele vai mudar, ele vai mudar. Creio, Se ele Deus. falou que ele Aleluia. vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai salvar, ele vai salvar. Aleluia. Se ele falou que ele tem promessa, ele tem promessa. Aleluia. No 7º mergulho, aqui eu encerro essa Não me palavra. manda não, que me manda Deus. No 7º mergulho, louvado seja Deus, a Bíblia fala: louvado seja Deus, que na mãe ele desce, e após ele descer as águas, glória seja dada o nome do Senhor, após ele descer as águas, a sua pele, irmão, ela é
sua vestimenta. A Bíblia chega a mencionar que a sua pele, louvado seja Deus, ela sai limpa como a pele de uma criança, uma pele de um recém-nascido. Isso é para nós vermos, irmãos, quando Deus Ele quer fazer, Ele faz por completo. A Bíblia fala, igreja, aleluia, que Naamã ele se alegra, coloca a sua vestimenta e ele vai atrás de quem? Do profeta Eliseu, que apresentou a Deus, aleluia, que ia curar. E ele fala que Eliseu, aleluia, trouxe para ti ouro, trouxe para o Senhor prata, aleluia, como agradecimento do que Deus fez na minha vida. Eu trouxe para o Senhor, Eliseu, aleluia, alguns ouros, alguns ciclos de prata. Eliseu fala, longe de mim isso, aleluia, longe de mim essas coisas. Pode voltar consigo, meu filho, volta com a tua cura, volta com a tua libertação, volta com a tua transformação, volta com o teu ouro, volta com a tua prata, porque é para salvar, para libertar, para mudar. Jesus é o próprio para transformar, Jesus é o próprio para fazer, Jesus é o próprio, aleluia, para fazer. Jesus, ele não corre, igreja. Aleluia, Jesus. Deus A Bíblia fala tudo é de graça. Receber de graça e de graça vos dá. E quando Naamã fala, volta, meu filho, pode voltar para tua casa para se alegrar, mas volta com a tua salvação. Volta reconhecendo que quem curou você não foi a água, quem te curou não foi o rio Jordão sujo, quem te curou foi o Deus de Israel. Aleluia. Igreja, receba esta palavra. Glória a Jesus. Deus Santo de Deus, Ele possa falar melhor ao nosso coração nesta noite. Eu agradeço ao pastor Eliel, ao presbítero Antônio, aleluia, por nos dar mais uma vez essa oportunidade e responsabilidade de aqui fazer o uso da palavra do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.